Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Madrugada de 24 de agosto de 1572, Paris, França. Os sinos de uma das catedrais da cidade anunciam o início de um dos mais tristes episódios escritos pela intolerância religiosa, a matança de seguidores do protestantismo chamados pejorativamente de huguenotes. Autorizados pelo rei Carlos IX, influenciado e pressionado por sua mãe Catarina de Médicis, cerca de 2.000 na capital francesa a princípio e nos próximos dias estimados 70.000 por todo o país. Noite de 25 de maio de 1860, recinto da Sociedade Espírita de Paris. Allan Kardec lê para os participantes da reunião realizada naquele dia a carta de um assinante da Revista Espírita registrando o curioso relato a ele feito por um amigo a quem perguntar em carta a opinião sobre a presença ou não, junto a nós, das almas que amamos e sua convicção de que nossas almas mudam de envoltório muito rapidamente após a morte. Oficial da Marinha Francesa navegava a trabalho em algum lugar do mundo quando respondeu à missiva recebida, afirmando não ter lido nada a respeito, o que faria quando de seu retorno, revelando, contudo, que desde quando tinha 7 anos começou a experimentar a convicção de ter sido assassinado durante os massacres da noite de São Bartolomeu, embora não tivesse lido qualquer coisa a respeito. Guardava na memória detalhes desta cena sangrenta que jamais desapareceram. Desde a infância via-se como um rapaz de 20 anos, rico, participando em um duelo no qual foi morto. Sobre as ligações entre os que se amam, relatou uma experiência na qual, encontrando a quilômetros de Lima, Peru, após 25 dias de viagem, despertou em lágrimas com verdadeira dor no coração, sentindo-se possuído por profunda tristeza, fato registrado em seu diário. Àquela hora, saberia depois, seu irmão tinha sido atingido por um ataque de apoplexia, que comprometeu gravemente sua vida, confrontando posteriormente dia e hora, tudo exato. A exemplo de outros experimentos envolvendo pessoas vivas ou encarnadas, Allan Kardec cogitou de evocá-lo, sendo prevenido da impossibilidade à vista de seu trabalho, considerando não estar talvez num momento propício, desperto em função de suas atividades se realizarem em variados fusos horários. Sugeriam chamassem seu anjo da guarda, o qual diria se poderiam evocar seu protegido. Assim foi feito e nas 12 perguntas feitas apurou-se. Primeiro, realmente a evocação de seu protegido era inviável no momento por vivenciar uma inquietude moral que o impedia de repousar fisicamente. Segundo, estava em terra. Terceiro, suas tormentosas lembranças eram verdadeiras, uma intuição real. 4. Realmente era um caso raro presente nas suas visões, um pouco pelo gênero de morte que o impressionou fortemente naquela vida. 5. Não tivera outras existências depois daquela. 6. Morreu com uns 30 anos, era ligado à casa de Coligny, chamara-se Gaston Vincent, fora um simples soldado, morrera no cruzamento de Butzy. 7. Ainda não recebera as cartas posteriores do amigo que levantara o problema. E 8. Continuava atualmente seu anjo da guarda, função exercida naquela vida também. Em nota complementar, Allan Kardec observa: céticos, antes gozadores que sérios, poderiam dizer que o anjo da guarda o guardou mal e perguntar por que não desviou a mão que o feriu. Posto que tal pergunta mereça apenas uma resposta, talvez algumas palavras a respeito fossem úteis. Para começar, diremos que se o morrer pertence à natureza humana,
nenhum anjo da guarda tem o poder de opor-se ao curso das leis da natureza. Do contrário, razão não haveria para que não impedissem a morte natural tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero de morte no destino de cada um, é preciso que se cumpra o destino. Diremos, por fim, que os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as várias existências corpóreas não passam de episódios. O corpo é um invólucro que o espírito reveste momentaneamente e deixa como uma roupa usada ou rasgada. Pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou mais tarde, de uma ou de outra maneira, pois que, em definitivo, sempre é preciso chegar à morte que, longe de prejudicar o espírito, poderia ser-lhe útil conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa a prisão temporária pela liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vincent lhe tenha sido útil como espírito que o seu anjo da guarda compreende melhor que ele, porque um só vê o presente, ao passo que o outro vê o futuro. Espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura, na flor da idade, por vezes, nos responderam que era um favor de Deus, que assim os havia preservado dos males aos quais, sem isto, estariam expostos. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.